Muito bem, gente. Por que muitos jovens abandonam a fé cristã? Por que vemos poucas conversões e também retorno de jovens para a igreja, né? Depois eu completo ali, está faltando um detalhe importante. Mas é isso. A gente vai tentar responder com essas perguntas, principalmente a primeira. Nós vamos tentar responder a primeira pergunta, porque a segunda pergunta, na verdade, é um desdobramento da primeira, né? As respostas da primeira questão, elas são fundamentais para a gente detectar aí alguns porquês, né? Eu estou trazendo aqui hoje, né, nessa live, eu coloquei como live pastoral, pastor Carlos Eduardo, para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema, né? Esse tema de hoje. Por que muitos jovens estão abandonando ou abandonam a fé cristã, tá? E por que vemos hoje poucas conversões e retorno de jovens para a igreja, tá? Essa pergunta é baseada em constatações, tá, gente? Essas perguntas são baseadas em constatações. Eu queria começar, pastor Eduardo, dizendo o seguinte, que eu me atrevi a fazer essa live e essas perguntas hoje, tentar respondê-las de alguma maneira junto com você, porque eu venho já há alguns anos fazendo algumas observações, né? Aquela famosa pesquisa aleatória, né? E ao mesmo tempo pesquisa de campo, sim. E eu não venho conversando só com jovens de minha denominação, da nossa denominação. Eu venho conversando com jovens de outras denominações, porque eu tenho amizade com pastores, com presbíteros, com gente de outras igrejas. E converso com eles e procuro buscar também essas informações em outros, como a gente usa assim, em outros arraiais, né, em outros rebanhos. E tudo indica que as respostas mais comuns que a gente vai apresentar aqui, nós não vamos apresentar todas as respostas, porque são várias, são muitas, mas a gente vai elencar aqui as principais respostas a esse fenômeno, tá? Esse primeiro fenômeno aqui, ok? Muito bem, então não é baseado em especulação, o que a gente está fazendo aqui não é uma especulação. O que a gente está fazendo aqui não é algo baseado em achismo, é baseado em fatos. Nós somos pastores, a gente trabalha com jovens, com crianças, com adultos. E esse público jovem, quando eu falo esse público jovem, a gente está falando de uma faixa etária aí entre os 15 anos, eu estou colocando aqui entre os 15 e os 30 anos, viu? Estamos colocando 15 e 30 aí, tá? Que é o pessoal que está mais ligado nesse fenômeno, né? Está mais envolvido nesse fenômeno, tá bom? Então a gente está falando sobre esse assunto baseado nos fatos, né? Aquilo que a gente chama de empirismo, tá? São experiências, é a experiência, é o que acontece, é o dia a dia. São elementos que a gente tem, observações feitas, né? Troca de ideias, troca de informações com outras lideranças eclesiásticas, e a gente chega, não aqui numa conclusão, mas a gente chega em algumas constatações. Eu considero constatações, porque conclusão é uma coisa muito precipitada, né? Mas algumas constatações que a gente quer, a gente precisa de respostas, a gente precisa de soluções também para isso, apresentar soluções, porque as coisas estão acontecendo, a igreja está se desenvolvendo, o mundo está aí girando a passos largos. Cada dia temos mais novidades no mundo pecaminoso, e isso representa grandes ameaças para nós, porém também grandes oportunidades. A gente vai ver isso lá, quem sabe ali mais no final. Ok, pastor? Então, vamos lá. Eu conversei com o pastor Eduardo, e ele me passou algumas impressões dele, né, pastor Eduardo? Algumas impressões sobre esse fenômeno que a gente vê, o abandono da fé. Sim. Abandono da fé. A gente vai citar até alguns textos bíblicos também. E o pastor Eduardo considerou aqui alguns elementos. Eu vou provocá-lo, né? Eu vou fazer algumas provocações para ele, como até mesmo disse, né? Pastor, vamos começar pelo primeiro item que a gente elencou na nossa conversa, né? Por que muitos jovens abandonam a fé? O pessoal abandona aí na faixa dos
nos 15 anos começa a alimentar o desejo de abandonar. E quando chega ali pelos 20 e poucos anos, a partir dos 20 anos, 18, 20 anos, aí começa o processo de abandono mesmo, abandono físico, tá? Então a gente elencou algumas coisas aqui. O primeiro é esse que eu vou exibir para você aqui. Decepção com suas referências. A gente conversa com alguns jovens afastados que saíram, a gente conversa com alguns líderes eclesiásticos, como eu disse, não só da nossa denominação, e um dos motivos, uma das respostas está aqui. Decepção com suas referências. E aí, referências familiares e referências também eclesiásticas, pastor. E eu passo a bola para ti agora. Vamos lá. O que é que você tem a dizer nesse quesito aí, pastor Eduardo? Muito bem, queridos. É um assunto empolgante, é um assunto muito interessante da gente refletir, pensar sobre ele. E a gente vai conversar aqui em tom pastoral. Nós não vamos falar aqui com base em especulações ou achismos de A, B ou C. A gente vai trabalhar aqui a percepção espiritual da coisa. A gente vai trabalhar baseado em experiência pastoral, aconselhamento pastoral e vivência pastoral. A primeira coisa que a gente não pode perder de vista é o seguinte: o jovem é uma pessoa em formação. Seja ele na escola, seja ele na família, esteja ele na igreja, ele é um ser humano ainda em formação. Isso significa dizer que o jovem carece de uma maturidade que os adultos, em sua maioria, que já atingiram a maturidade de vida, a maturidade espiritual, a maturidade mental, psicológica, a gente não encontra de bate-pronto, digamos assim, do jovem. Porque o jovem ele está assimilando a sabedoria do existir. À medida que ele vai crescendo, à medida que ele vai passando pelas fases da vida até chegar à maturidade, o jovem ele vai estar em contato com esse processo de formação. E porque o jovem é um ser humano em formação, ele precisa de referências. Referências familiares, referências de convivência, referências intelectuais, referências espirituais. Ele precisa de referências, inclusive, afetivas. Pensei nisso. Então o que nós, na verdade, encontramos é o seguinte: nós sabemos disso em relação aos jovens, nós os mais maduros, mas nós tratamos os jovens como se eles já tivessem alcançado essa maturidade. Então, nós estamos falando de jovens aqui no sentido aquelas pessoas que ainda não atingiram aquela maturidade mediana, né, pastor Abimael? Aquela maturidade sim. Onde a pessoa ela consegue responder a uma autonomia moral, uma autonomia espiritual, uma autonomia econômica, uma autonomia afetiva, uma autonomia até mesmo social, né? Sim. Aliás, abrindo parênteses, né? O século XXI ele sofre uma crise de maturidade. Os sociólogos, os pensadores, os terapeutas do nosso tempo, eles fecham questão nesse ponto, né? Qualquer livro de psicologia e qualquer conselheiro de desenvolvimento humano vai dar para a gente aí várias e várias referências para a gente confirmar esse dado. Mas o caso é o seguinte, pastor Abimael, nossos jovens, principalmente os de igreja, aqueles que estão lá na tua igreja cantando, tocando, às vezes pregando, acompanhando um outro líder, desempenhando uma função, os adolescentes, os jovens solteiros, quem ainda, aquela pessoa que é jovem, que não tem essa autonomia da maturidade, é uma pessoa em formação. O que ocorre é que, nesse processo de desenvolvimento, se as referências falharem ou forem insuficientes, ou se simplesmente as referências não existirem, esse jovem, com certeza, terá uma deformidade, uma deformação no seu desenvolvimento espiritual. Certo, perfeitamente. Infelizmente,
o cristianismo ocidental sofre uma crise de referência. Nos últimos 40 anos, a igreja ocidental tem sofrido com esse fenômeno da falta de referência, né? A gente facilmente cita nomes como Martin Lloyd-Jones, David Wilkerson, Spurgeon, John Stott, Francis Schaeffer, vários e vários teólogos que já morreram há 30 anos, 40 anos, às vezes 100 anos. Mas quando a gente para analisar referências de ontem, referências do ano passado, a gente esquenta um pouquinho a cabeça para encontrar referências que sejam sadias. Sim, verdade. Então, eu diria que no primeiro passo, se houver falha, se houver negligência, ou se simplesmente não houverem referências sadias para o jovem, esse jovem crescerá desorientado. Ele crescerá sem referências. E aí nós temos, dentro desse aspecto das referências, nós temos pelo menos 2 fenômenos que acontecem nos dias de hoje, que causam, né, que interferem na decisão de permanecer ou não numa igreja por parte de um jovem. As famílias, nas últimas décadas, passaram por transformações. A maneira como a família é composta, a maneira como ela desempenha seu papel na sociedade, os vários papéis que pai e mãe precisaram assumir na pós-modernidade, a conjugação dos membros de família, as próprias tarefas dos estudantes, como estudantes, o papel do estudante, o papel do filho mais velho, do filho mais novo, a revolução da comunicação tecnológica afetou as famílias e afetou a maneira como a família se apresenta como referência. Antigamente, e não é tão longe assim, não é um passado tão distante, a primeira formação espiritual que o jovem recebia era no seu lar, era dentro da sua família. As famílias tradicionais, como eram conhecidas, elas recebiam de bom grado a missão de ser responsáveis pela formação inicial, a formação espiritual inicial dos seus filhos, né? Não havia essa necessidade de depender totalmente da igreja para ensinar o filho, para ensinar a filha, para ensinar o jovem no caminho do Senhor. As famílias, na sua maior parte, as famílias desempenhavam bem esse papel. Nas últimas décadas, a família sofreu tantas pressões, a família sofreu tantos golpes, que as configurações e os desafios lançados sobre a família tradicional enfraqueceram essa missão. Então, eu diria que aqui nós estamos diante do primeiro diagnóstico. As famílias, de alguma maneira, não estão conseguindo desempenhar o papel formador desses jovens a contento. Eu não estou criticando as famílias. Eu não estou acusando as famílias. Não estou responsabilizando as famílias sozinhas. Porque a decisão de permanecer ou não na igreja acaba sendo pessoal, né? A gente não pode também transferir totalmente isso para o pai e para a mãe. Mas na minha experiência pastoral, eu tenho constatado o seguinte: a maioria dos casos de jovens que deixam a igreja na adolescência ou perto da idade da universidade são jovens que tiveram uma formação básica lá atrás, na primeira infância, em relação à igreja, uma formação limitada. Uma formação deficiente, né? Nós não fizemos o papel de casa. Então, são jovens que dependeram unicamente da referência que encontraram na igreja uma vez por semana. Imagine, pastor, uma vez por semana durante alguns minutos, né? Contra horas e horas e horas de alienação secular. Esse é o primeiro ponto. As famílias estão encontrando dificuldade dentro dos seus lares de serem uma referência espiritual para esses jovens em formação. E eu não estou dizendo que os pais não estão acreditando mais em Deus. Não estou dizendo que os pais não leem mais a Bíblia. Mas que a família precisa recuperar a sua missão formadora, isso é um ponto passivo. Porque a família ela tem tempo e recursos, muitas vezes, para uma longa viagem de férias.
mas ela não tem tempo e disposição para um intensivão de doutrina, um intensivão de jejum e oração, um intensivão de coisas espirituais, né? As famílias, sendo bem honesto aqui, né? Vivência pastoral, vivência pastoral. Uhum. As famílias não medem esforços para dar presentes caros para os filhos, mas às vezes as famílias acham caro um retiro de fim de semana baseado em oração, palavra, onde é cobrado só alimentação, né? Então, ou acha Verdade. caro um material didático que a igreja tenta providenciar para os alunos de uma escola batismal, de uma escola dominical e assim ou sabatina e assim por diante. Então, eu diria que a família está ali. O outro lado, a questão eclesiástica, em relação a referências eclesiásticas, a igreja também tem aí uma meia-culpa. Tem uma meia-culpa, porque, voltando um pouquinho ao passado, a igreja e as lideranças eclesiásticas, pastores, consagrados, líderes, sempre foram a primeira representação espiritual na formação de alguém mais jovem. Sim, sim. A igreja sempre assumiu esse papel. A igreja nunca fugiu desse papel de ela assumir a missão de ser a primeira referência, né? Então, nós pastores, por exemplo, precisamos ser os primeiros a praticar a vontade de Deus, de maneira a influenciar outros membros a viverem a vontade de Deus. Acontece que nas décadas atuais, nas últimas décadas, a igreja também tem encontrado dificuldade em se posicionar como uma referência, porque a igreja ela está um pouco confusa em relação à cultura do tempo presente. A igreja, ela em alguns aspectos, ela tem um discurso onde ela sustenta que é diferente da sociedade. Mas quando você analisa o comportamento de algumas igrejas que se comportam igual à sociedade. Alguns líderes, em seus sermões, em suas colocações, afirmam ser diferente dos líderes seculares. Mas na maneira de ensinar, na maneira de transmitir conhecimento, na maneira de viver a palavra, o evangelho que eles anunciam, eles, na verdade, acabam se comportando de maneira igual, ou às vezes até, infelizmente, pior do que o secular. Pior. E isso, pastor Abimael, é muito ruim, porque para o jovem, para a pessoa que está em formação e que ainda não adquiriu maturidade, ela vai se sentir confusa. Porque esse jovem vai ouvir um discurso e vai enxergar uma prática diferente do discurso. Né? Então, eu ia inclusive falar sobre isso, que aí entraria nessa decepção com referências, entraria a falta de coerência, né? A falta de coerência entre fé e prática, né? Que confunde mas o jovem. Antes da coerência, eu diria que existe a igreja está confusa em relação à sua missão de encarnar Cristo para o mundo. A igreja é o órgão credenciado pelo céu para representar Jesus na terra. Não existe outro órgão, né? Então, a igreja, ela tem, de alguma maneira, ela está com dificuldade de encarnar Cristo. Na medida em que ela consegue transmitir segurança para esse jovem, onde ela consegue transmitir credibilidade, confiabilidade, parcialidade, cumplicidade com esse jovem, a ponto desse jovem se sentir atraído por essa referência, né? É triste, mas sendo bem sincero com você aqui, né? Eu gostaria de ter, como pastor, né? Eu gostaria de ter, sei lá, 1%, né, de seguidores que muitos jogadores de futebol têm em relação aos jovens. E aí eu faço aqui uma reflexão santa. Agora eu faço uma provocação santa, né? Nós como pastores, né? Por que será que em termos de influência, influência em relação aos jovens, por que nós perdemos para atletas seculares, né? Por que será que nós perdemos para artistas seculares? E por que não? Às vezes nós perdemos para falsos profetas em relação à referência. Porque nós não estamos encarnando a missão e aceitando a missão de ser
aquele de ser os representantes de Cristo da maneira como a Bíblia Sagrada mostra. Porque uma coisa é eu representar o Cristo que a Escritura mostra. Outra coisa muito diferente é eu representar o Cristo que a cultura deseja. Então, nesse sentido, os jovens que estão em formação ficam confusos. E com certeza, essa confusão vai produzir um desinteresse pela referência. E aí, naturalmente, eles vão substituir a referência. Eles são inteligentes, eles não são ignorantes, eles não são cegos, eles não são surdos, né? Eles vão constatar. Aliás, a geração jovem que está hoje aí é uma geração que é sem precedentes, né? É uma geração inteligentíssima, um senso crítico muito aguçado. E o ponto é esse, pastor. Família e igreja estão tendo dificuldade de serem as referências primordiais na vida desses jovens que estão em formação. Porque veja bem, pastor, um jovem, para ser um jovem de oração, ele terá muito mais chances de ser um jovem de oração se ele for criado numa família que tem uma vida de oração, do que esperar que ele se transforme numa pessoa de oração dependendo de um encontro semanal de oração feito na igreja. É verdade, pastor. É verdade. Então, nós pastores que temos a concorrência com o mundo secular, se nós não tivermos estratégia, se a igreja não tiver estratégias sadias e bíblicas de tornar o reino de Deus interessante para o jovem, acessível para o jovem, se nós não conseguirmos dar para o jovem uma utilidade para o evangelho, para o reino de Deus, dificilmente nós, como igreja, conseguiremos ser referência no coração dessa moçada. Sim, com certeza. Antes de eu prosseguir no comentário ainda desse primeiro item, quero aqui saudar aqui nossa irmã Dilma Oliveira, esposa do pastor Irailton, irmã Madalena Souza, o nosso irmão Edivaldo Dias, meu querido André Silvestre, lá de São Paulo, tá aqui, irmã Osilete Silva, lá de Manaus, Amazonas, tem gente de todo lugar aqui com a gente, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, está aqui com a gente. Muito obrigado pela audiência de vocês. Estamos falando aqui sobre por que muitos jovens, um número significativo de jovens têm abandonado a fé, têm abandonado a igreja. O primeiro item que a gente está discutindo aqui é decepções com suas referências, sejam elas familiares ou eclesiásticas. Entramos aqui, o pastor Eduardo entrou aqui em vários itens, né, vários porquês desse primeiro porquê, dessa primeira resposta. E nela nós estamos abordando aqui já ultimamente a questão da coerência, né? De repente eles ficam confusos. O pastor usou essa palavra confusão, né? Irmã Mary Palhuca, paz do Senhor, seja bem-vinda aqui entre nós. Que o jovem, por estar em formação, por estar em processo de formação, ele precisaria de algo um pouquinho mais mais substancioso, né? Mais firme, e aí de repente ele observa, tanto nos seus familiares, nos seus tutores familiares, pais e tal, ou avós, como outros, né? Ele observa uma oscilação, uma descompensação na coerência, na prática da fé, né? No crer e no praticar, ou então nos seus líderes religiosos, seus líderes espirituais, que seriam os pastores, seriam outros líderes, gente próxima que dá referência para esses jovens, quando não tem consistência, quando não há uma coerência entre fé e prática, eles ficam confusos e principalmente, de repente, de atos que a gente pode chamar de atos pecaminosos, né? Aquilo que a gente chama também de escândalos, né? Pecados que repercutem. Isso também cria um impacto no jovem, e aí, como aquela referência era muito importante para ele desaba espiritualmente também, né? Irmã Angélica... pastor, se o senhor me permite... Foi não? Tem um detalhe sutil que vale a pena a gente lembrar aqui. Eu diria que a maior dificuldade não são os desafios que as referências desses jovens enfrentam. Então, um exemplo bem prático. Não é porque o jovem
ele cresce dentro de uma família que enfrenta lutas para poder servir a Deus, que ele vai se desviar. E não é porque o jovem em formação se deparou com uma referência eclesiástica que pecou, que caiu ou que frustrou o padrão de exemplo que esse jovem vai desviar. O grande problema é não saber o que fazer quando essas coisas acontecem. É esse que é o grande X da questão em relação à referência, tanto familiar como eclesiástica. A família sempre vai ter dificuldades e a igreja sempre vai ter também dificuldades lutando contra o pecado. Eu diria que o grande problema é que as referências desse jovem, a família e a igreja, precisa ter orientações muito claras para esse jovem sobre o que ele deve fazer e como ele deve se comportar diante das dificuldades enfrentadas por esses dois tipos de referência que o senhor está colocando aqui. Então né? já chegamos na apresentação de soluções para isso, né, pastor? Exatamente. Mas eu vou te deixar a palavra para a solução. Aqui, saudando aqui nosso amigo Osni Torres, teu diácono, né? Está com a gente. Sim, sim. Irmã Angélica Silva Troiani, lá de Teodoro Sampaio. Irmão Reginaldo Francisco, lá de Governador Valadares. E a irmã Nanda Ribeiro Sarmento, lá de Altamira, no Pará. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pela audiência de vocês. Então, vamos lá. Um fator aqui que a gente pode colocar. Por que muitos se decepcionam na família, na igreja, né? Se decepcionam com suas referências familiares ou eclesiásticas? Porque não foram preparadas até para frustração, viu, pastor? E eu entro numa questão que você tocou lá atrás, né? Psiquiatras, educadores, o pessoal da pedagogia, os comportamentalistas, né, os que estudam, e eu vou citar aqui alguns deles, Léo Freiman, eu vou citar aqui Mário Sérgio Cortella, filósofo, educador, eu vou citar aqui Dr. Augusto Cury, que tratam disso. Eles falam que é muito importante que os pais preparem seus filhos para conviverem com frustrações, com decepções. Tá? Porque se nós não permitimos que nossos filhos, não orientamos nossos filhos a conviverem com frustrações e decepções, eles vão ter dificuldade de se afirmarem como pessoas, como seres de relacionamento, nas instituições, no trabalho, na escola, na universidade e na igreja. No mundo espiritual também, no mundo religioso, eles vão ter dificuldade, porque se nós pais não colocarmos para os nossos filhos que a igreja é um ajuntamento, é um conjunto de seres humanos que ainda não estão perfeitos, mas que estão em processo de aperfeiçoamento e que de vez em quando apresentam algumas falhas, alguns defeitos, claro, não é a regra, mas é a exceção. Se a gente não preparar nossos filhos, nossos jovens para isso, a gente vai ter sempre o espanto deles e o desencanto ao mesmo tempo, o desencanto deles com a igreja. Mas muito mais em função do despreparo deles. Irmã Rosângela Santos Coelho, lá de Tocantins, Palmas, no Tocantins, está com a gente. Muito obrigado, irmã. Deus abençoe. Então é isso, pastor Eduardo. Agora, a gente apresenta aí, você começou a apresentar soluções para essa situação. Como nós prepararmos os nossos filhos, nossas crianças e adolescentes, para que quando cheguem numa idade mais acima, não se espantarem tanto a ponto de se desencantarem com a igreja diante de situações negativas, diante de atos pecaminosos. Eu só lembro aqui rapidinho, a Eliane me falou agora há pouco, estava me falando aqui, da importância da família, da importância da orientação familiar nessa estrutura, para que o jovem tenha uma visão equilibrada da vida, realística da vida, da existência, e não abandone a fé por causa das decepções com essas referências. Bom, pastor, correndo o risco de ser rotulado de simplista, mas eu vou dar uma resposta bastante pastoral. Nós precisamos fazer a coisa certa. Verdade. Nós precisamos olhar para os exemplos que deram certo.
tanto exemplos bíblicos como exemplos sadios que estão à nossa volta. Sim, sim. Baseado na minha experiência de aconselhamento com jovens, eu tenho notado um certo padrão em jovens que perdem o interesse pela fé. A maioria deles não perde interesse pela fé porque estudaram muito e chegaram à conclusão que o ateísmo é uma alternativa melhor do que a fé cristã. Até me deparei com alguns casos, mas a grande maioria dos jovens que eu aconselhei e que estavam pensando em deixar a igreja, a maioria deles não tinha vida de oração, não tinha uma vida com a palavra de Deus, e a maioria deles não tinha comunhão espiritual, nem com a família e nem com a igreja. Eram jovens que faziam coisas, tinham agenda, estavam envolvidos no ativismo religioso, mas que não sabiam o porquê faziam aquilo que faziam. Eu anotei umas palavras tuas, eu vou passar para ti agora essa bola, para você bater também. Sim. Você já colocou, vivem da oração dos pais, dos avós e dos outros intercessores. As mães de oração, o pessoal aí do Ministério Saras, né, e tal. Você colocou aqui também, não tem uma vida de oração e aprendizado da palavra. Tudo isso você vai abordar agora. Sim. Uma outra coisa que me chamou a atenção quando a gente conversou lá atrás sobre esse assunto, são consumidores de eventos religiosos ou eventos evangélicos. E aí, por último, você colocou, o fato de terem nascido na igreja não quer dizer que são convertidos. Uhum. Veja bem, focando um pouquinho ainda na solução, né, para depois a gente entrar nesse detalhe mais abrangente. Uhum. Eu diria o seguinte, quando eu digo fazer a coisa certa, é baseado em constatação pastoral. O jovem não perde interesse pela oração do dia para a noite. Ele não perde interesse pela Bíblia, pela pregação do pastor ou do seu líder de jovens do dia para a noite. Ele não perde interesse na igreja do dia para a noite. Quase sempre é um processo. Quase sempre é um processo. Sim, sim, sim. E eu tenho percebido nessa caminhada pastoral que tanto a igreja quanto as famílias têm dificuldade com o jovem que entra naquela fase em que ele começa a fazer os seus questionamentos, começa a raciocinar, começa a refletir, começa a fazer comparações, começa a tirar suas próprias conclusões. E o jovem que está nessa fase, ele quer respostas, ele quer referências, ele quer direção, ele quer ter certeza de que onde ele está pisando é um chão firme, é uma base sólida. O que ocorre é o seguinte, nós, quando ele, vou dar um exemplo claro aqui, ó. Quando eles são pequenininhos, crianças de colo, nós, pais, compramos bíblias de todo tipo para eles, né? Compramos bíblias de bichinho, bíblias coloridas, bíblia para pintar, bíblia para ler, bíblia que fala, né? Compramos cadernos para eles colorirem as histórias bíblicas, mas quando vai chegando ali na adolescência, vai chegando ali perto da faculdade, a grande verdade é que igreja e família param de investir na formação bíblica desses indivíduos. A gente meio que se afasta deles, essa aqui é a verdade. E a gente espera que eles sozinhos cheguem ao conhecimento de Cristo, sejam batizados pelo Espírito Santo, que eles sozinhos se amadureçam espiritualmente. E aí nós, adultos, sem perceber, começamos também a colocar em cima deles uma carga sem ter preparado eles para receber aquela carga. Então a gente volta àquela situação inicial, a dificuldade de família e pais de trabalharem uma formação disciplinar, uma formação sólida, uma formação a contento desses jovens. Então, veja bem, o desinteresse pela igreja não acontece do dia para a noite. Na verdade, o desinteresse pela igreja é uma consequência de um processo anterior. Se a gente não tiver essa percepção, a gente vai ter uma visão muito superficial do problema. E aí nós vamos começar a querer achar culpados externos. A gente vai querer culpar os de fora, né? Aí começa a vir aqueles julgamentos injustos, né? Não, porque o líder do jovem, não sei o quê, não visitou meu filho, ele deixou a igreja. Não, porque a igreja não está oferecendo, né? Exato.
Eu não vou dizer que às vezes a igreja não falha nesse quesito, a igreja falha. Sim, Mas esse nós erro não da estamos igreja, isentando, né? ele sozinho, exato. Mas esse erro da igreja isolado, ele não é sozinho, ele não tem força sozinho para Uhum, determinar a saída uhum, de um jovem da igreja, né? uhum, Então eu diria, quando eu sim, digo fazer a coisa certa, pastor Abimael, é o seguinte: nós precisamos fazer o que os antigos da Bíblia fizeram com os seus jovens. sim. Josué caminhava debaixo dos braços de Moisés. Aonde Moisés ia, ele levava Josué com ele, discipulava Josué, transmitia conteúdo, transmitia experiências, repartia as coisas de Deus, o discernimento. Eu disse lá atrás, o jovem é o indivíduo que está em formação. O jovem é alguém que ainda não está pronto. Então ele vai estar mais sujeito a dúvidas, vai estar mais sujeito a desânimo, vai estar mais sujeito a inquietações, a ansiedade, vai estar mais Certamente. confuso do que a maioria. E nós, os Uhum. maduros, precisamos ter esse discernimento para fazer a coisa certa para ele. Sim, Nós, sim, sim. nós não podemos, de maneira nenhuma, abrir mão das etapas de preparo desses jovens. Então, na minha leitura pastoral, o que eu constato? Nós não estamos preparando esses jovens espiritualmente. Por isso, quando chega a crise com o primeiro grande pecado, quando chega a crise com a frustração de referência, quando chega a crise de relacionamento dentro da igreja, o primeiro reflexo dele é deixar aquele lugar, é deixar aquelas Uhum. pessoas e ir para outro lugar. Nós, seres humanos, somos assim. Quando nós vamos a uma padaria e somos mal atendidos, a gente não volta naquela padaria. Quando a gente vai ao mecânico consertar o carro e o mecânico não trata a gente bem, ou pisa na bola com a gente, ou é injusto com a gente não volta mais naquele lugar. A igreja é a Uhum. mesma coisa. Mesma Mas por coisa. que é a mesma coisa? Porque essa pessoa não foi preparada espiritualmente para lidar com essas frustrações. Então, enquanto esse jovem vai crescendo, nós precisamos orar por ele, orar com ele, estudar a Bíblia com ele, ensinar ele o seguinte: que todos nós somos pecadores, que todos nós iremos falhar um com o outro uma hora, que todos nós somos Sim. limitados, que a igreja não é Uhum. um mar de rosa, que a igreja é um Uhum. lugar cheio de gente com defeito, que o pastor não é perfeito, os filhos do pastor não são perfeitos, que Aham. a nossa família está na igreja não porque a igreja é agradável, porque o banco é confortável, porque o pastor é gentil, nós estamos lá por causa de Jesus e estamos lá para ajudar o nosso semelhante, né? Nós Uhum. precisamos seguir a orientação de Deuteronômio, conversar, orientar, explicar, ensinar, enquanto eles comem, enquanto eles bebem, enquanto eles caminham, enquanto eles dormem, enquanto eles estudam. Então, nós precisamos preparar os jovens para situações difíceis. Mas se nós somos um tipo de família que poupa os jovens, que poupa os jovens das mais mínimas frustrações, né? Se a gente é o tipo de igreja que sempre alimenta no jovem que ele é vitorioso, que tudo vai dar certo, que porque ele é filho de Deus, Deus sempre vai abençoar e nunca vai dizer não para ele, que as pessoas vão ser sempre legais com ele, que servir a Deus é uma brincadeira legal, que servir a Deus é uma brincadeira onde todo mundo fica feliz, e não é isso que o Evangelho mostra, não é isso que o Evangelho mostra. Se a gente ficar. E aqui vou ser bem sincero, pastor Abimael. Talvez a gente mexa em algumas feridas aqui. Se a gente ficar mostrando para o jovem que servir a Deus é igual uma tarde de lazer, servir a Deus é vestir-se para entreter as pessoas, fazer brincadeira para entreter as pessoas. Se a gente ficar ensinando os jovens que o mundo é um lugar onde todo mundo é justo com todo mundo, se a gente não falar de pecado com os jovens, se a gente não instruir os jovens sobre o que é pecado, como evitar o pecado e como lidar com o pecado quando ele acontece, né? Se a gente não reconhecer o processo de maturidade desses jovens, né? A gente vai ter cada vez mais e mais essa cena triste, jovens nos deixando. Porque Sim. você pega, por exemplo, vou dar um exemplo bem banal aqui, ó. O moço, a moça de 15, 16 anos, ou até mais novo do que isso, que começa a namorar.
deve ter na sua igreja, tem na minha, tem na de todo mundo que é pastor. A gente entende que esses jovens têm maturidade para namorar, né? Abaixo de 15, abaixo de 14 anos, ok. Mas quando a gente, por outro lado, acha que eles são muito jovens para a gente tratar deles sobre pecado, tratar com eles sobre reverência, tratar com eles sobre servir a Deus. A gente acha que eles são muito jovens para estudar teologia, para estudar a história da igreja, para estudar a doutrina, e a gente fica adiando o processo de crescimento e de maturação espiritual, né? Mas a gente acha que eles têm maturidade para namorar, a gente acha que eles têm maturidade para assumir um relacionamento, mas a gente acha que eles não são capazes de entender o doutrinal, né? E a gente fica adiando o incentivo de colocá-los no caminho de Deus, a gente fica adiando a decisão de firmá-los nas coisas de Deus. Aí quando vem a frustração, eles têm a namorada, têm o namorado, mas não tem a base espiritual que daria força para enfrentar a frustração. Aí a família e a igreja fica numa encruzilhada muito difícil. Porque quem já viveu um pouquinho vai perceber que a gente talvez esteja falhando nesse processo. Então, se a gente fazer um comparativo com o padrão do Antigo Testamento, né, onde um garoto de 12, 13 anos tinha que recitar por um conselho de 5, 6 rabinos o Pentateuco, né, de cor e salteado, e explicar o sentido daquelas passagens, né? Quando a gente olha um jovem como João, o apóstolo João, recrutado por Jesus, que seguramente João não devia ter mais do que 19 anos quando foi chamado, né, e recebendo a honra e a responsabilidade de pastorear junto com Jesus. Olha que coisa, pastor Ismael. Aos 18, 19 anos, né? É claro que Jesus não estava dando o preparo que João precisava. Esse é o ponto. Nós olhamos para jovens que têm 19, 18 anos, já estão numa faculdade de química, engenharia, direito, medicina, e dentro da igreja, dentro de casa, a gente ainda trata eles como meninos, como meninas, que devem só lá na frente pensar nas coisas de Deus, né? Tudo isso vai construir, com certeza, uma juventude cada vez mais fragilizada, uma juventude cada vez mais suscetível a dilemas existenciais. E o que é mais triste, pastor Abimael, esse tempo da juventude que não é aproveitado para conhecer ao Senhor, para a gente crescer na piedade de Cristo, ele vai fazer muita diferença lá na frente, quando esse jovem decidir casar, decidir escolher uma profissão, decidir servir a Deus na igreja. Sim. Pastor, eu tenho aqui ainda nesse item, né, que você citou agora, essa quase eternização da infância, que não permite que nossos filhos, que nossos jovens amadureçam e que tenham uma visão, vamos dizer assim, usar o termo, uma visão madura da vida, amadurecendo sua visão sobre a realidade, sobre a vida, para compreender esses fenômenos negativos que ocorrem na sociedade inteira, inclusive na igreja, né? Eu uso muito a metáfora da fábula do mundo da Terra do Nunca, né? Onde lá tem o Peter Pan liderando aquele grupo de meninos que nunca desenvolvem a maturidade, eles não querem crescer, né? E a fada Sininho acalenta essa infância eterna. Eu digo, eu costumo falar, inclusive nas igrejas onde eu pastoreio, e estou falando atualmente, né, que a gente precisa sair do jardim da infância, entendeu? E eu falo com gente que era para estar já na universidade da vida, né, e está no jardim da infância ainda, na vida. E isso vai refletir na igreja. Porque se não despertou ainda, se não amadureceu para a vida, se não aprendeu ainda a conviver com frustrações, com decepções, né, com os abalos do dia a dia, né, isso vai refletir lá dentro da igreja. Vai se decepcionar facilmente e vai pensar em sair rapidamente, né? E como você falou, é tudo um processo. Agora, uma solução, a primeira grande solução está em casa, está dentro de casa. Começa aqui, para aqueles que ainda estão no início da jornada, né, os pais precisam adotar uma postura de autoridade, de sacerdócio, de profetismo, né? Profetismo dentro de casa,
né? E você citou aí a agenda de culto dentro de casa, tá? O ambiente cristão, espiritual dentro de casa. Sim. Né? Reunir família, conversar, orar, meditar na palavra de Deus, conversar sobre a palavra e principalmente abordando esses temas que são importantes na formação dessa estrutura de maturidade do indivíduo, para que ele possa ser um bom crente, para que ele possa ser para que ela possa ser uma boa serva de Deus, uma pessoa produtiva, proativa e produtiva no reino de Deus, né? O discipulado começa em casa. A boa formação de um discípulo de Cristo, de um bom cristão, começa dentro de casa. Mas para isso é preciso que haja a postura de autoridade espiritual, seja pai, seja mãe, seja de quem for que estiver acima. Pastor? E essa tutoria espiritual, né? O sacerdócio no lar. Né? Pastor, só existem 2 tipos de discipulado: o bom e o ruim. Nossos filhos, seja em casa, seja na igreja, eles só vão aprender 2 tipos de coisas: ou coisas boas ou coisas ruins. Uhum. Então, não vamos pensar que porque o nosso filho canta, toca, dança na igreja, ou tem uma função lá que ele desempenha uma vez por semana, que ele já é um servo de Deus. Não é isso que a Bíblia mostra. A Bíblia mostra claramente um outro cenário. E o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, é que Deus sempre abençoa a coisa certa, pastor Abimael. Deus sempre abençoa a coisa certa. E para Deus não existe caso perdido. Para Deus não existe caso perdido. Eu não conheço nessa caminhada pastoral, desafio você aqui a falar também, pessoas que não foram abençoadas por Deus, pessoas que não foram porque fizeram a coisa certa. Pagaram o preço de fazer a coisa certa. Tem muita gente pagando o preço porque fez coisa errada. Tem muita família e muita igreja com saldo negativo de jovem porque fez a coisa errada. Mas Deus sempre abençoa aquela família e Deus sempre abençoa aquela igreja que quer fazer o certo para os seus jovens. E o que é o certo para o certo que eu digo aqui? Nós temos que trabalhar o preparo espiritual em cada fase dessa juventude. Na fase que ele tá ali crescendo, que ele está entendendo o que é. Vou dar um exemplo simples, Pais que não valorizam a escola bíblica estão ensinando os seus filhos que estudar a Bíblia não é importante. Chega lá pelas 10 da manhã, né? Já chega às 10h30, não, né? Hora do culto. Pastor, não tem como. Não tem como. O pastor pode orar o ano inteiro para que aquele jovem venha na escola bíblica. Se o pai dele, a mãe dele, não considera isso uma coisa importante, ele não vai considerar importante. A psicologia já explicou isso, que os filhos repetem o padrão de atitudes e comportamento de seus pais, porque eles são a primeira referência, tanto a referência sagrada quanto a referência moral. E eles fazem isso no automático. Sim. Né? Um outro exemplo, a gente dá na mão de um jovem um teclado de 10 mil reais, uma guitarra de 5 mil reais, uma mesa de som de 20 mil reais, uma bateria de 12 mil reais, e a gente não dá uma Bíblia de estudo na mão dele porque a gente acha caro. O celular, né? Não, agora estou falando da igreja, né? Igreja, né? Nós, igreja, damos, né, todo um aparato de banda para ele que é caríssimo, e a gente não pensa em dar para ele um livro explicando quem é Jesus, sentar com ele um sábado à tarde e explicar para ele quem é Jesus, né? Sim. Ou seja, esse jovem depende o tempo todo, até atingir a maturidade, ele depende de formação, depende de instrução, depende de preparo. E é um trabalho que é feito em parceria, família e igreja. A igreja primeiramente família, né, pastor? Primeiramente Exatamente. família, nos casos normais. Exato. Porque existem aqueles casos assim, que o jovem vem. Eu tenho casos lá na igreja agora, uma das minhas igrejas aqui, tenho caso de 4 jovens. Ninguém da família da igreja. Então, as referências desses jovens são todas agora da igreja. Exato. Né? A família deles é a igreja. Então, no casos normais, primeiramente a família é a principal referência. Ela tem que exercer a sua autoridade nisso.
Exato, voltando, né? Deus sempre abençoa o certo, por mais difícil que seja essa coisa certa a fazer. Deus Uhum. sempre vai estar do lado da coisa certa. Meus irmãos, não adianta. Deus não vai abençoar uma ação que nós temos que fazer que é diferente daquilo que ele estabeleceu na sua palavra. Então, Exato. Deus não vai transformar nosso filho, nossa filha, Deus não vai mudar o coração de um jovem, de uma jovem, porque a gente deu para ele um presente legal. Deus vai fazer isso porque esse jovem se encontrou com o Espírito Santo e com o Evangelho. Uhum. Então, nós precisamos ter em mente o seguinte: primeira coisa, fazer a coisa certa. Não ter medo de fazer a coisa certa. De estar do lado da coisa certa. Famílias e igreja precisam recuperar a vocação de estar do lado das coisas certas. Então, o que é certo dentro de um lar cristão? É certo que essa família vive em harmonia, que essa família tenha vida de oração diariamente, que essa família Sim. tenha tempo com a palavra de Deus diariamente. Os filhos precisam perguntar para os pais suas dúvidas sobre a Bíblia, sobre a lição bíblica. Os pais precisam acompanhar o desenvolvimento espiritual dos seus filhos. Os pais precisam ver seus filhos fazendo suas orações. Os pais devem cobrar o dia que seus filhos não fazem oração. Devem Uhum. fiscalizar isso, devem acompanhar isso, devem orar junto com esses jovens. Os pais precisam falar sobre Jesus com seus filhos. Os pais precisam tornar Jesus mais interessante do que qualquer outra coisa na vida desses filhos, Verdade. né? Uhum. As famílias precisam recuperar a prática do culto familiar, né? Que seja feito aí uma vez por semana, de preferência no pôr do sol da sexta-feira, Só de recebendo o sexta-feira, sábado, é. né? Uhum. As famílias precisam recuperar a prática de um jejum mensal, pelo menos, né? Sim. A família precisa recuperar aquela prática de todos sentarem juntos em volta da palavra de Deus e lerem juntos um capítulo ou um livro da palavra de Deus durante um mês, né? Uhum. Então, Sim. não tem como Deus não abençoar. Não tem como É Deus não verdade. Não instruir. tem como. Não tem como o Uhum. Espírito Santo não visitar. Não tem como esses jovens deixarem Deus assim. Isso Sim. significa que vai ser tudo perfeito? Não. Isso Não, é significa verdade. que vai ser. Isso significa que vai sempre dar certo? Também não. Mas isso significa que nós estamos fazendo a coisa certa e que quando as coisas ficarem difíceis, ou quando nossos filhos tiverem dificuldades, eles vão ter lastro. Sim, Eles vão ter verdade. lastro. Eles É vão verdade. ter. Eles vão poder olhar por cima do ombro e vão poder ter referência. Ah, aquele dia que meu pai estava mal, com ansiedade, ele falou na oração da família que ele estava mal com ansiedade e orou e Deus ajudou ele. Hoje eu, adolescente, estou com ansiedade, vou fazer o que o meu pai fez, eu vou orar. Sim. Né? É. Agora, se nós transferirmos tudo para o MCA, se nós transferirmos tudo para o líder de jovens, se nós transferirmos tudo para os cantores gospel, não vai dar certo, irmãos. Já era. Já Já foi. era, É. já era. É. E aí, meus irmãos, fica uma outra questão, pastor Abimael, né? Que quando Uhum. Jesus voltar, ele vai perguntar para a igreja, vai perguntar para nós pastores e vai perguntar para os pais: onde estão os filhos que eu lhes dei? Sim. Né? Então, fazer a coisa certa. E assim, irmãos, não tem nada de mirabolante. Pastor, não tem nada de, sabe, extraordinário. É simples, né, É o pastor? básico. É O simples. que dá certo É. é o básico. O que funciona é o básico, né? Uhum. De vez em quando você leva teu filho numa igreja mais bem estruturada, para ele ver um culto mais bem estruturado. De vez em quando você faz uma viagem com ele para conhecer uma banda que toca diferente, né? Agora, o que faz diferença é o feijão com arroz. O que faz diferença é o básico. O que faz diferença é o alicerce bem construído. Porque quando o alicerce é bem construído, qualquer estrutura suporta. Sim. Sim, sim, verdade. Né? Sim. Um ligeiro testemunho, minha referência na fé foram meus pais, né? Primeiro, meu pai e minha mãe, evidentemente. Meu pai faleceu, eu tinha 10 anos de idade, mas eu acredito que tudo que eu precisava para ser o que eu sou hoje, tudo que eu precisava para ser o que eu sou hoje, meu pai me passou nesse pouco tempo, né? Referência do meu pai,
leitura. Eu via muito meu pai lendo Bíblia principalmente. Ele gostava de ler muito, né? Eu sempre vi meu pai lendo Bíblia. Ele tinha a profissão dele em casa, ele era técnico em eletrônica, mas quando estava fora do seu serviço, ele estava lendo a Bíblia ou lendo os livros dele. Inclusive, foi a minha herança. A herança que eu recebi do meu pai foram os livros dele, né? Abel Langston, Teologia de Abel Langston, a Bíblia dele, Bíblia em espanhol, né? Livros que ele tinha, livros de teologia, livros de religião e de outras áreas. Então, eu sempre vi meu pai lendo Bíblia, lendo outras literaturas pertinentes ao tema bíblico, e orando. Era o que eu via meu pai, 3 vezes ao dia meu pai orava, né? Então, para mim é muito fixo isso. Minha mãe continuou isso. Então, a gente tem hoje o lastro, né? A gente tem o legado hoje, traz o legado. E isso a gente procura passar também para os nossos filhos, para as nossas gerações. Deixa eu te dizer uma coisa, pastor Gamael, quando a família consegue desempenhar esse papel que o senhor está falando aí, de ser lastro, de ser referência espiritual, os jovens vão enfrentar de uma maneira muito melhor as frustrações que eles enxergarem dentro da igreja. Porque, veja bem, famílias que têm uma vivência espiritual madura, quando ficam sabendo que o irmão na fé pecou, quando ficam sabendo que um líder espiritual caiu, essas famílias vão cuidar de explicar aos seus filhos, aos seus jovens, o que está acontecendo. E vão interceder. Exatamente. Elas vão ter uma postura de restauração. Não vai ter uma postura de julgamento precipitado. Não vai ter aquela postura de crítica pela crítica, né? Então, não vão ficar especulando o assunto, né? Muitas famílias não prestam atenção, mas toda vez que uma família, diante dos seus jovens que moram dentro daquela casa, assumem um papel crítico pela crítica, um papel difamador, um papel negativo, de comentários negativos sobre a igreja onde aquela família congrega, por mais erro que aquele irmão tenha cometido, por mais erros que aquele líder que caiu tenha cometido, essa família está destruindo a confiança desse jovem na igreja local. Com certeza. Se aquele pai, se aquela mãe tem a sua opinião sobre o que está acontecendo, em nome de Cristo, entre o casal no seu quarto, conversem na voz mais baixa que vocês puderem e coloquem diante de Deus. Mas não façam isso na frente dos seus filhos. Isso. E outra coisa, né? E quando os filhos estão assustados, né, pastor? E quando os filhos estão assustados com certos eventos negativos... Eu ia chegar nesse ponto agora. Ah, tá. Bom, vai lá. E aí o que acontece? Os jovens, eles precisam ser capazes de construir a própria opinião deles sobre a igreja. Sim. Porque eles vão ter mais segurança quanto a isso. E aí o Espírito Santo vai agir no discernimento desses jovens. Então, quando o jovem fica assustado ou meio perdido em relação aos fatores negativos que estão pontualmente acontecendo na igreja, naturalmente ele vai virar para o pai, para a mãe, vai virar para a família, vai perguntar, o que está acontecendo? Alguém explica para mim. Esse pai, essa mãe, essa família que tem vida espiritual, vai dizer, meu filho, está acontecendo com eles o que aconteceu com Pedro, quando negou Jesus. Está acontecendo com eles o que aconteceu quando os outros 10 fugiram e deixaram Jesus sozinho. Verdade. Então, nosso papel agora é orar por eles que falharam, é colocar diante de Deus esses que pecaram. Nós não vamos julgar, não vamos criticar. Deixa o conselho da igreja cuidar, meu filho. Não é a gente que cuida disso. Quem cuida disso é o conselho. Nós vamos orar, vamos interceder. Né? E Deus, vamos pôr na mão de Deus. Nosso papel é pôr na mão de Deus. E vamos continuar servindo a Deus lá, meu filho. Porque a nossa dívida com Deus lá na igreja é uma dívida de adoração. Nós vamos ao templo porque temos uma dívida de adoração. Sim, muitos jovens estão sendo ensinados aí na igreja por tradição, quando na verdade é uma dívida de adoração. Então a família que trabalha as dificuldades de testemunho dos irmãos, da igreja, dessa maneira dentro do seu lar,
ela tem muito mais chances de manter os jovens na igreja. Tem muito mais chance de manter os jovens, porque os jovens eles vão crescer observando o seguinte: eu preciso ser humilde, porque assim como aquele irmão falhou, eu também posso falhar lá na frente. Mas olha que bom, vai ter gente orando por mim, então eu não preciso deixar a igreja se eu falhar. Né? Então a família que tem uma misericórdia, né, pastor? Exato, pastor. A família que tem com os seus jovens, e a igreja que tem também com os seus jovens, uma postura mais proativa em relação aos erros e às falhas dos irmãos, ela tem muito mais chance de manter esses jovens na igreja. Porque os jovens, eles olham para nós, os mais velhos, e analisam a maneira como nós estamos tratando quem errou, a maneira como nós estamos tratando quem pecou, a maneira como nós estamos tratando quem está precisando de ajuda. E aí eles fazem análise. Puxa, e quando chegar a minha vez? Será que vão tratar... Puxa, vão sentar numa mesa e vão falar mal de mim, como a minha família está fazendo agora aqui? Vão falar mal de mim, como falaram lá na reunião de jovens que eu estava presente? Né? Fica aí, hashtag fica a dica, né? Fica a dica para os pais. Fica a dica. E para a igreja também. Para a igreja, exatamente. Também, prestar atenção em observar que a igreja tem as suas casas e tem os seus órgãos para cuidar dos erros dos irmãos. E o papel da igreja é guiar os jovens a um papel de proatividade a quem precisa de ajuda, quem precisa de restauração, né? Ok. Pastor, a gente vai aqui agradecendo também o pastor Israel Cardoso, está com a gente, Manjoverci Campos, Mário Miranda, Ivonilda Barcelos, Leila Sullivan Ribeiro, Leila e o Sullivan lá de Curitiba também, que legal. Sandro Lima Ribeiro, Rosângela Coelho, Mário Miranda, Silvana Cristina, irmã Dilma Oliveira fazendo aqui um comentário sobre, né, querendo acertar na educação espiritual do Benjamin aqui, a Dilson Lins Andrade, Ricardo Amaral lá de Manaus, e o pastor Josias Meloni também fazendo comentários aqui sobre a referência em relação na questão da família, conectado lá em Blumenau, Blumenau. Agradecemos a audiência de todos vocês. Nós estamos caminhando aqui para o final. Nós não vamos esgotar o assunto, viu, pastor? Quarta-feira que vem vai ter outra live, viu? Porque tem muito assunto ainda para frente. Nós nós trabalhamos apenas o primeiro tema. Então, nesse primeiro tema, meus amigos e irmãos, fica o chamado de Deus para você. Assuma a postura pastoral dentro de casa. Você pai, você mãe, assuma a postura pastoral, assuma a postura de conselheiro de seus filhos. Oriente no caminho da misericórdia, no caminho da compreensão, segundo a palavra de Deus, com a ótica, com a lente da palavra de Deus. Né? E quando os nossos filhos se espantarem com alguma coisa que está acontecendo dentro da igreja, eles já estarão preparados para entender aquilo, para compreender aquilo à luz da palavra e com o espírito de temor, né? Com o espírito de reverência diante de Deus, o espírito de misericórdia, e eles vão crescer, porque nisso nós estamos falando também de discipulado. Nós estamos falando de discipulado. A gente vai estar formando bons crentes, a gente vai estar formando bons servos de Deus, gente séria, gente madura, que vai ajudar no crescimento da igreja, que vão ser edificadores da igreja. E eles não vão sair da igreja, não. Não vão sair da igreja por esse motivo, não. Por decepção, por frustração, não vão sair da igreja. Eles vão permanecer, porque eles vão querer ajudar, né, pastor? Eles vão querer ajudar. Eles vão querer trabalhar para manter essas pessoas, até para ajudar essas pessoas de alguma maneira, e eles vão ser instrumentos de edificação da igreja, porque vão estar maduros para isso. Osiel Freire também, Mandina Santos, aqui com a gente. Obrigado. E eu diria ainda, pastor Vilmael, o seguinte: nós como cristãos, nós temos Deus conosco, nós temos Jesus conosco, temos o Espírito Santo conosco. Nós não podemos acreditar nessa afirmação que a sociedade faz, que é um peso cuidar de filho, que é um fardo colocar um filho no caminho das coisas certas. Nós não podemos alimentar esse sentimento dentro de nós, nós não podemos alimentar essa sensação de que é sempre um fardo, de que é sempre difícil, de que, nossa, se eu soubesse que ter filho era isso,
se eu soubesse que cuidar de jovem era isso, eu não tinha me envolvido com isso. Irmãos, a Bíblia diz que os filhos são herança do Do Senhor. Senhor. E a Bíblia faz um comparativo interessante porque diz que Deus é dono do ouro e da prata. Ou seja, Deus não entrega falência para ninguém, gente. Verdade. Deus não entrega Verdade. dívida, Deus não entrega dívida para ninguém. Deus não entrega herança sem valor para ninguém. Nós temos ferramentas extraordinárias dadas por Deus na palavra, no aconselhamento, na vida de oração, o próprio Espírito Santo. Eu diria, pastor Abimael, que nós, os maduros, nós precisamos nos libertar desses pensamentos limitativos que a educação secular plantou no coração dos crentes. Né? A gente precisa olhar menos para a sociedade e olhar mais para os padrões bíblicos. Perfeitamente. Nós precisamos esquecer um pouco os educadores seculares e olhar para educadores como Paulo, que da altura dos seus 60, quase 70 anos de idade, deixa um rapaz de 25 anos no lugar dele, confiando que ele vai cumprir a missão muito melhor do que ele. Sim. Nós precisamos olhar para pessoas, né, como Samuel, que tinha sua escola de profetas, e aprender com Samuel. Nós precisamos olhar para homens sábios como Jetro, que olhou para Moisés e teve a coragem de aconselhar Moisés naquilo que Moisés estava falhando. Nós temos a Bíblia, a voz de Deus. Nós precisamos confiar mais na voz de Deus, né? Você falou algo primoroso. Eu acho que no próximo encontro nós vamos falar sobre a conversão dos filhos, né? Isso, e vai ter mais coisa, viu, gente? Vai ter muito mais coisa aí pela frente. Então não perca os próximos encontros. Vamos ter vários encontros. Toda quarta-feira, às 21h30, a gente vai estar se reunindo aqui, porque hoje foi só o primeiro item, mas foi maravilhoso. O pessoal está gostando demais. Irmã Gisele Souza aqui, obrigado pelo direcionamento. Meu amigo Beto, de Belém do Pará, grande Beto, servo de Deus, divulgando aí a live. O Beto tem um programa, né, em rádio web, e irmã Inês Ferrari Barbosa, serva de Deus, irmã Marli Cabral também aqui na audiência conosco, irmã Dina, irmã Silvânia, Cristina, todos agradecendo aqui pela orientação. Estamos encerrando, então fica aqui para você pai, para você mãe, fica a dica, como disse o pastor, assuma uma postura de orientar, de preparar esses filhos seus filhos. Seja o mentor do seu filho. Seja mentoreiem seus filhos nesse sentido. Preparem eles para serem edificadores da igreja, para serem conselheiros, para serem ajudadores, para serem misericordiosos, para compreenderem esses fenômenos negativos que ocorrem na igreja, para que eles não venham a tombar diante das decepções, porque a decepção vai acontecer, ela é natural. A decepção, a frustração, ela ocorre. Há uma tristeza por alguém que falha, alguém que é referência para nós. Mas se os nossos filhos forem preparados, forem estruturados, se nós usarmos as ferramentas educacionais que estão na Bíblia, como você bem falou, deixemos os educadores lá de lado um pouco, os educadores seculares de lado. Né? Vamos trabalhar os educadores da Bíblia, vamos pegar os princípios bíblicos, vamos orientar nossos filhos e netos, né? Porque tem muito avô cuidando hoje de netos, para os pais que estão ocupados e tal, prepará-los para enfrentar as dificuldades da vida, e aí na igreja especialmente eles vão ser preparados para compreender esses fenômenos, vão ser ajudadores, vão ser intercessores e vão crescer fortes, não vão querer sair da igreja por causa disso, tá? Por causa disso, não. Esse é o primeiro item que nós já atacamos. Agora, por último, fica a dica também para nós pastores, né? E para você que é líder de jovem, para você que é professor de MCA, trabalhe isso também nos seus alunos. A gente sabe que em 2 horas de MCA, a criança não vai ser um cristão convertido, não vai ser um cristão firme. Mas você pode contribuir, professora do MCA, líder de jovem. Trabalhe essa visão de amadurecimento no adolescente, na criança, no jovem. Mostre para eles que a igreja é esse ambiente onde as pessoas apresentam defeitos, as pessoas vão apresentar falhas, né? Vão nos decepcionar em algum momento, mas isso não pode ser o motivo para a gente sair da igreja, por causa do defeito de alguém, por causa da falha de alguém. Pelo contrário, a gente tem que mudar essa visão, mostrar para essas pessoas, para esses meninos e meninas, que eles têm que aprender com isso,
né? Aprender com isso e se tornarem pessoas proativas para a edificação, para o bem, para a restauração das pessoas, né? E que elas aprendam que igreja é um ambiente onde nós estamos em processo de aperfeiçoamento. Em processo de aperfeiçoamento. Quer dizer que as nossas falhas elas vão sendo corrigidas mediante o arrependimento, mediante a confissão, mediante a disciplina de Deus, diretamente de Deus e também através da igreja. Exato. Esse é o processo, essa é a engrenagem da Igreja de Cristo, e nisso nós vamos crescer, e a gente vai ver muita gente, os nossos filhos vão se tornar pastores, vão se tornar conselheiros, vão se tornar líderes de jovens, líderes de crianças, e vão poder passar esses ensinamentos para eles, para a gente ter mais pastor, gente firme. Eu vou te contar um segredo. Hum. Os jovens querem muito ser direcionados. Eu sei disso. Por quê, irmãos? Porque a gente os jovens, eles fazem de tudo para acertar o máximo que eles podem. Uhum. É por isso que eles têm curiosidade, é por isso que eles perguntam, é por isso que eles sofrem muito quando erram, é por isso que eles buscam realmente se apegar às pessoas que podem de alguma maneira ser referência para ele nisso ou naquilo. Nós estamos perdendo uma grande oportunidade de preparar, na graça de Deus, com a graça de Deus, pastor Bimael, nós estamos perdendo a oportunidade de prepararmos seres humanos extraordinários para o futuro. Verdade. A família que aceitar essa vocação, a igreja que aceitar essa vocação, de investir, de cuidar, de preparar jovens para hoje e para amanhã, nós teremos seres humanos extraordinários. Amém. Basta que a gente permita Deus usar a gente. O pastor Alceu Soares, lá de Uberlândia, pastor Alceu, lá de Minas Gerais, nosso companheiro, nosso colega, ele está falando justamente disso. Quando os pais treinam os filhos para não desistirem na hora difícil, ou seja, quando treinam seres humanos, né, resilientes, então teremos igrejas fortes também, né? E teremos uma sociedade muito positiva também. Isso vai repercutir lá na sociedade, porque nossos filhos vão ser pessoas que vão ajudar, vão compreender. A nossa querida irmã Adriana Desengrini, creio que é a esposa do pastor Isso. Desengrini, está aqui também com a gente. A irmã Marli Cabral está dizendo aqui: parabéns, pastores, pela iniciativa desse estudo, com certeza vão abençoar muitas vidas. Nós estamos chegando ao final dessa live, porque se a gente for prolongar, tem muita coisa que a gente vai abordar aqui, pastor. A próxima quarta-feira vai ter mais assunto, mais coisa interessante, tá, gente? Vai ter mais assunto, mais respostas. Por que que muitos jovens abandonam a fé? Mas nós estamos apresentando também o remédio. Nós estamos apresentando também as soluções, tá bom? Considerações finais, pastor Eduardo, para esse momento, tá bom? Eu quero agradecer, pastor, o convite, a amizade, a confiança, para a gente poder conversar junto. Quero agradecer cada irmão que interagiu aqui com a gente, cada irmã, bastante curtidas aqui. E eu quero deixar uma mensagem de encorajamento, irmãos. A resposta para o mundo são os cristãos. Sim. Somos nós. A resposta para o mundo somos nós. Seja você um jovem, seja você um pai de família, seja você um líder religioso, um líder cristão, um pastor, um consagrado. A alternativa para o mundo é a igreja. E a igreja, ela precisa voltar a assumir a sua missão. Ela precisa voltar a ter coragem de ser igreja. Ela precisa voltar a ter... Nós cristãos precisamos voltar a ter coragem de viver os nossos valores, né? Jovens cristãos são diferentes da maioria, sim, mas não são esquisitos. São diferentes por motivos bons. São influenciadores e não influenciados. Jovens, eles são sinal de esperança e não de problema. Os jovens, eles são aqueles que nos ajudam nas tarefas da igreja, então eles precisam também ser reconhecidos. Então eu creio, pastor Bimael, que vai ser um momento muito abençoador, esses instantes que a gente vai passar aqui, e oro a Deus para que Deus use a gente e que Deus também use o testemunho e a vida de cada irmão, de cada irmã,
que quiser colocar em prática aquilo que a gente vai trabalhar aqui. Amém. Muito obrigado, pastor Eduardo, pela tua participação. Quarta-feira que vem a gente vai estar de novo aqui, porque tem mais tema, tem mais coisa pela frente. Nós vamos abordar situações também, outras situações que são também nervosas nesses fenômenos todos aí, né? Nessa coisa nesse quesito que a gente colocou, nesse questionamento que a gente colocou. Eu termino aqui essa live agradecendo primeiramente nosso irmão Luiz Fernando Ribeiro. Evangelismo é a palavra, né? Então, eu termino aqui endossando as palavras do pastor Eduardo, dizendo para você pai, para você mãe, para você líder de jovem, para você professora de Ministério de Criança e Adolescente, seja um encorajador da fé. Seja um encorajador da fé dessa criança aí. Seja encorajador da fé desse adolescente, desse jovem que está com você. Tá? Há momentos na vida que a gente precisa sentar e falar sério sobre a vida. Tá? A vida, o dia a dia, não é só, gente, não é só entretenimento e diversão. Tá? É preciso a gente conversar sobre assuntos sérios. É preciso, às vezes, responder aquele questionamento. Mas por que aconteceu isso? Por que está essa situação? Você tem que também se preparar para orientar. Para orientar esse menino, essa criança, a não desabar diante desses fenômenos negativos, dessas decepções com pessoas, seja com pai, seja com mãe, seja com pastor, seja com alguém da igreja que é referência para ela. É verdade. Orientar a permanecer na fé, mostrar quem é o ser humano, né? Mostrar a importância de a gente aprender com essas pessoas que erram, que nos decepcionam. É valioso aprendizado. Então, sermos encorajadores do crescimento, do amadurecimento desses seres humanos. Porque assim nós vamos preparar gente forte para a vida, mas principalmente gente muito forte para tocar a igreja para frente, para levar a igreja para frente. Isso é treinamento. Treinamento na igreja chama-se discipulado. A gente não usa treinamento, a gente usa discipulado. Exato. Preparar bons crentes, preparar pais, futuros pais, preparar futuras mães, preparar futuros educadores de novas gerações. A gente precisa disso, urgentemente. A igreja do Senhor precisa continuar, precisa caminhar. Que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima quarta-feira. Mais ainda sobre esse tema que a gente está abordando agora, tá bom? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Uma boa noite a todos, um bom restante de semana para todo mundo.